Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico do microadenoma na ressonância magnética de sala tosca. Você sabia que esse é um exame diferente que você pode solicitar, que é feito de uma forma totalmente diferente e que serve para a gente identificar as lesões da hipófise? Sim, muitas vezes a gente usa o protocolo para também fazer detecção de lesões no seio cavernoso, na porção posterior das órbitas, mas na verdade existe um protocolo muito específico para avaliar a célula tosca, a adenipófise, e a gente precisa fazer o contraste de uma maneira bem especial para não perder lesão. Então, se você quer saber mais, já continua comigo aqui. Se inscreve nos canais, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá tem um monte de casos para vocês verem sobre esse tema, e aqui vocês vão continuar comigo depois da vinheta para a gente conversar sobre isso. Vamos lá? Então hoje a gente vai falar sobre como detectar, como diagnosticar os adenomas de hipófise nos exames de célula tosca. Então é assim que você vai pedir: ressonância magnética de célula tosca, avaliação de microadenoma, de alteração de prolactina. Sempre põe o valor do hormônio, é muito legal pra gente. A gente sabe que quando a prolactina vem mais alta, acima de 100, a gente tem que se esforçar para procurar uma lesão que provavelmente ela está lá. Quando a prolactina vem mais baixa, a gente já fica mais em dúvida se valoriza ou não determinada área de realce heterogêneo. E se a gente não consegue te ajudar no laudo colocando realce heterogêneo ou botando uma coisa mais assim, como a gente fala no termo radiológico, ensaboada, fica ruim para você, fica ruim para o paciente, fica ruim para a gente também. Então, tentem mandar o máximo de informações que vocês puderem. Paciente com suspeita de microadenoma, prolactina de tanto. Porque às vezes o paciente não sabe falar para a gente lá não. Isso é muito comum de acontecer. E aí a gente direciona o exame para o que a gente está procurando. Então a gente vai procurar ou micro ou macro. Ou a lesão bem pequenininha ou a lesão grandona. Quando a lesão está grandona, fica mais fácil a gente ver. Lesões maiores de 1 centímetro, elas aparecem mais espontaneamente. Mas a lesão que é menor que 1 centímetro, que é o que a gente chama de microadenoma, ela não aparece com facilidade. E para isso, a gente tem que injetar contraste. Injetar contraste, tem certeza? Eu não gosto de contraste, meu paciente não gosta de contraste, ele não vai querer fazer. Então a gente não vai ver. Infelizmente, a regra é meio assim. Se tem que procurar um microadenoma, tem que injetar contraste. Algumas vezes ele tem um hipersinal no T1 porque ele já sangrou? Sim. Algumas vezes ele tem mais um hipossinal ou hipersinal no T1 e isso ajuda a gente a identificar no pré-contraste? Sim. Mas não é a regra. Normalmente a regra é que ele é hipocaptante de contraste. Então, se ele é hipocaptante, a gente vai precisar injetar contraste para ver como é o padrão de impregnação. Então, vamos ver esse casinho aqui, ó. Como a gente faz o exame? Primeiro a gente faz tanto um corte sagital, que é esse aqui, quanto no plano coronal fino T1 pré-contraste. O que eu espero ver no plano sagital? Eu espero ver a célula tosca, o assoalho, que fica aqui junto ao seio esfenoidal, que é esse arzão preto aqui que a gente vê na sequência T1. Então eu vejo dentro a adenipófise anteriormente ligada ao hipotálamo através da haste hipofisária e eu vejo aqui atrás um hipersinal no T1. Ah, agora eu vi o adenoma. Não, você não viu o adenoma, você viu a neurohipófise. E é muito bom a gente fazer um adendo aqui. A neurohipófise tem que ser hiperintensa no T1. Tem que ser. Se não tiver hiperintensidade, tem diabetes insípidos. Não tem ADH lá. Então, a neurohipófise, ela tem que ter hipersinal no T1. Não é contraste, não é lesão, é normal. A gente sempre procura por isso. Inclusive, esse hipersinal no T1 é um dos achados que a gente valoriza na malformação de linha mediana, por exemplo, mais comumente que a gente diagnostica em crianças, porque normalmente isso já dá um problema hormonal lá no início da vida. Então, é importante ela estar aqui com o hipersinal no T1 posterior à adenopófise. E aqui a gente vê a haste, aqui a gente vê o infundíbulo, e já saindo aqui o quiasma óptico. Poxa, é isso que eu quero ver? É basicamente isso que você quer ver. Normalmente a gente vai ver tudo assim, no mesmo tom de cinza, mesma escala de cinza, igual ao restante do parênquima cerebral. É o que a gente espera. A gente faz também um T2, um T1 no plano coronal. E ele também é fininho, ó, para pegar a impressão da célula de frente para trás. Então, o que eu quero olhar aqui? Eu olho a relação das estruturas da adenipófise, da haste hipofisária e da cisterna supracelular. Lembra que se é T1, então vai estar hipointenso porque é líquor. E aqui eu vou ter o quiasma óptico. Então, essa relação que eu tenho com a hipófise
né? A cavidade, a célula túrcica, a hipófise, a haste hipofisária, a cisterna supracelular e o quiasma óptico, eu tenho que olhar muito bem, principalmente quando tem uma formação expansiva grande ali. Então essas estruturas são chaves para olhar. E, obviamente, o seio cavernoso que está nas laterais ali, né? Que vai fazer margear isso e que pode ser invadido no caso de uma lesão grande. Vai para dentro do seio cavernoso. É esperado da gente ver. Alguns protocolos, a gente tem feito isso já de rotina, incluem também o T2. Por que eu quero ver o T2? Porque o adenoma ele pode ser pode ser hiper no T2. E isso ajuda, às vezes, ao cirurgião a tentar imaginar como vai ser a consistência daquele adenoma, se vai ser mais fácil ou não de ser removível via transição esfenoidal. Então é interessante a gente dar essa informação. Ele é hipo, ele é hiper. Às vezes no T2 a gente consegue ver já uma área hiper, uma área hipo e pensar que ali vai ser um adenoma enquanto ele continua sendo ISO lá no T1. Então é legal a gente olhar o T2 desse jeito. Do mesmo jeito, as mesmas estruturas, as mesmas relações anatômicas, lembrando que aqui o líquor vai estar branco, porque é T2 e T2 líquor fica branco. A gente não faz flare para essa região, lembra que flare não é legal quando a gente tem interface com o ar. Então aqui, como a gente está em cima do seio esfenoidal, o flare não vai ficar bom. As sequências que a gente olha são T1 e T2, basicão da ressonância. Mais básico que isso, não tem como ser. Logo depois a gente vai fazer o contraste. Como é o contraste quando eu falo em célula túrcica? Tem que fazer dinâmico? Meu Deus, o que é dinâmico? Eu nunca ouvi falar nisso. Tem que fazer dinâmico. Como é que se faz o dinâmico? O dinâmico a gente faz injetando o contraste rápido. Então, tem que fazer contraste, tem que fazer com uma veia calibrosa, tem que injetar o contraste rápido. Vai injetar na bomba injetora. Aí a gente vai fazer aquisições muito rápidas com uma resolução espacial ruim. Então, o que a gente fala normalmente? Uma resolução temporal muito boa, eu repito a sequência rápido, mas eu tenho uma resolução espacial ruim, porque ela não fica tão bem definida. O que eu quero fazer aqui? Eu quero repetir esse T1 com 6 cortes, normalmente a gente seta ele para 6 cortes, com 6 cortes de 30 em 30 segundos. Por que 30 segundos? Porque normalmente é o mais rápido que as máquinas conseguem repetir. Então eu faço 0, sem contraste, injeto, aí começa 30, 60, 90 e 120. A gente vai fazer 4 aquisições para ver como está sendo o padrão de impregnação de contraste na adenopófise. Eu olho para a adenopófise? Não. A gente vai olhar para a adenopófise. Normalmente a gente faz o dinâmico no plano coronal, igualzinho aquele plano que a gente fez antes. Só que o plano coronal que a gente fez primeiro, ele é um plano coronal com mais cortes. Ele é um plano coronal que leva quase 3 minutos, 3 minutos e meio, porque ele tem muita definição espacial, que é o que a gente não tem aqui para a gente ter definição temporal. Em geral, as sequências vão ser ou você tem um ou você tem outro. Pouquíssimas sequências a gente vai ter os dois. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que tem como acelerar algumas sequências e as máquinas vão desenvolvendo técnicas novas de acelerar a sequência que permitem a gente ter mais resolução espacial em menos tempo. Mas, normalmente, se você quer imagem boa, você vai pagar com minutos. Não tem jeito. Enfim, isso foi um parêntese do nosso momento de discussão aqui. E aí, como eu vou fazer isso? Primeiro, ó, eu tô aqui de frente para trás. Então, eu tô vendo que não tem contraste aqui na hipófise. Tem um pouquinho aqui, talvez, na haste. Depois eu vejo a segunda repetição com 30 segundos. Ah, agora a minha hipófise acendeu. Então, eu tô vendo o contraste vir pela haste, que é por onde ele vem normalmente, e ele vai fazer uma impregnação assim, ó, ovalada periférica. É desse jeito que ele faz o padrão de impregnação habitual. Então eu vejo ele vindo aqui e ele vai preencher lateralmente os dois lados da adenopófise e vai fazer duas bolotas centrais hipocapitantes. Meu Deus, agora é o adenoma. Não, não é. O adenoma não vai aparecer ainda assim. Isso é muito comum a gente ver as pessoas acharem que estão vendo o adenoma já nos 30 segundos. Não é, cuidado, a hipófise centralmente e lateralmente assim, ela vai ficar hipocaptante porque ela ainda não impregnou, é só por isso. Se a gente fizer o de 60 e de 90, a gente vai ver que ela vai ter um contraste mais homogêneo. Então, ó, ela já começa a homogeneizar. E eu já começo a ver mais impregnação de contraste aqui na porção central da adenopófise. Poxa, Fernanda, é tão pequenininho, vou ter que achar a lesão ali? Vai, é difícil, é difícil. A gente perde, a gente perde. Por isso que é tão importante a gente ter dados, pelo menos do laboratório, para que a gente conseguir ver se valoriza ou não determinadas áreas que a gente também pode ficar em dúvida por conta da avaliação. Então, ó, aqui ela preenche, vem pela haste, central, periférico e vai fechar centrípeto.
em direção ao centro. E aí aqui aqui essa aqui já é a última, com 120 segundos, se eu janelar, ó, talvez fique mais claro para vocês verem que tem a haste e tem uma área aqui, ó, que tá estranho, tá hipocaptante. Então um conceito que muitas vezes tem na cabeça das pessoas é: o adenoma não capta. O adenoma capta. Ele capta tardiamente. Então, nessa fase mais precoce, que é a fase do estudo dinâmico, assim que o contraste entra, ele tende a ser hipocaptante. Então, a gente está vendo aqui que existe um padrão de hipocaptação à esquerda da adenipófise, e aqui, por exemplo, é onde eu vou dar a minha medida do provável adenoma que eu tenho. 0,8 ou 8 milímetros aproximadamente. Aí a gente pode dar em 2 planos, ou se você quiser, e se ele aparecer no plano sagital que a gente faz depois, você também dá no outro plano. Em seguida a isso, depois desses 120 segundos de aquisição, a gente vai repetir aquele coronal e aquele sagital que a gente fez lá no início. Então eu vou repetir essas sequências de 3 minutos, em torno de 3 minutos. Então é um exame longo? Sim, é um exame longo, porque eu preciso de 2 sequências longas antes, 2 sequências longas depois, o estudo dinâmico, que em geral é mais curto, e a sequência T2. Então, acaba sendo um estudo longo, o paciente tem que ficar bem paradinho. Se ele mexer no estudo dinâmico, a gente perde. Ah, tudo bem. Perdeu, eu repito. Não, perdeu, vai ter que voltar outro dia. Não pode repetir o estudo dinâmico. Então, perdeu, já era. Tem que orientar bem o paciente, não pode mexer a cabeça. Você que está pedindo exame, fala assim, olha, tem que injetar, vai ter que ficar paradinho. O exame tem uma fase de contraste que não dá para repetir. Se perder, perdeu, vai ter que voltar outro dia. Então é importante que vocês entendam como o exame é feito também, para a gente lá na frente conseguir o exame bem feito de primeira e conseguir resolver o problema do seu paciente. Em seguida, a gente vai repetir aquele T1 que tem mais resolução espacial e que tem menos resolução temporal. E a gente vê, ó, que a lesão está lá, ela persiste hipocaptante. Muitas vezes ela não vai mais estar tão hipocaptante aqui nesse coronal. E aí você vai ficar em dúvida. Será que o que eu vi no estudo dinâmico é real? Porque eu não estou vendo mais ele aqui nesse coronal? Isso é uma dúvida frequente? Sim, é uma dúvida frequente, pode acontecer. A gente reza para que ele continue hipocaptante nessa imagem aqui, que a gente tem uma resolução espacial melhor e consiga ver realmente a lesão e confirmar. E a gente vai fazer também no plano sagital. Aqui eu vou colocar junto para vocês, só para vocês terem uma noção de por onde a gente está andando. Então, a marcação ali no sagital e no coronal. E aqui, ó, quando a gente olha o sagital, por exemplo, eu estou em cima da lesão, mas eu não tenho a sensação da hipocaptação. Então, pode ser difícil. Como esse sagital eu fiz por último de todos, pode ser que ele já tenha impregnado ao ponto de ficar semelhante ao restante do parênquima. E aí vai ser mais difícil da gente identificar. Ó. Mesmo com zoom, eu estou aqui do lado esquerdo da adenipófise, onde está essa linha verde, e eu não vejo, eu não tenho a sensação de que aquilo ali está hipocaptando, ó. Parece que está igual do outro lado, né? Então, pode acontecer isso porque impregnou? Pode. E aí, por isso, a gente tem que ficar muito atento, muito esperto ao que está acontecendo lá no início do exame. Porque essa marcação do início do exame, do estudo dinâmico, é que vai te ajudar muito a determinar se tem lesão ou não. E agora que a gente já viu que tem um microadenoma à esquerda, vamos voltar lá no nosso T2 e ver se a gente acha alguma coisa ali naquela região para ver se dava para valorizar algum tipo de sinal hiperintenso ou hipointenso em cima da hora de alteração. Então, ó, vamos aumentar os dois, zoom na tela. Então, aqui está aquela área mais hipocaptante, que seria mais ou menos aqui. E aí, vai valorizar aquilo ali como uma área discreta de hipossinal? Em geral, a gente não consegue valorizar isso. A gente vai ficar com dúvida se esse artefato de fluxo está batendo aqui, vai ficar em dúvida se existe algum tipo de comprometimento real. Então, muito importante realmente é olhar todas as sequências, mas com calma, com carinho, a partir de um exame bem feito, o estudo dinâmico, que não pode deixar de ser feito. Então, muito comum chegar na clínica e falar, o paciente não quer injetar contraste. É óbvio que a gente não obriga, mas ele precisa saber que a lesão pode estar lá e que a gente não vai ver. E aí não tem como sair escrito no laudo, por exemplo, não foram identificadas formações expansivas. A gente não vê isso. Como é que vai sair escrito no laudo? Que a hipófise tem um tamanho normal e o contorno regular e a intensidade de sinal homogênea. Mas isso não quer dizer que não tem lesão lá dentro.
né? A gente não tem como afirmar isso, porque isso a gente só consegue afirmar realmente quando faz o contraste e quando ela fica uma área hipocaptante. O macroadenoma é igual? O macroadenoma é igual. Normalmente ele também vai ter uma captação mais heterogênea de contraste, até porque ele é maior. E ele vai ficar mais tempo hipocaptando, porque ele também é maior, ele não tem esse preenchimento centrífugo como a gente vê normalmente ali com os microadenomas. A gente não precisa fazer os finos, mas isso aí é assunto para um outro momento, porque eles podem ter sangramento, eles podem ter alteração de sinal no T1, enfim, existe uma série de outras alterações associadas aos macroadenomas que a gente pode abordar num vídeo bem específico sobre isso. Então, dicas para avaliar, para diagnosticar o seu microadenoma no exame de hipófise. Número 1, peça exame de hipófise, exame de célula túrcica, para a gente fazer esses cortes aí, finos e direcionados. Muitas vezes o pedido vem, ressonância magnética do crânio, indicação, aumento de prolactina. Será que o médico quer que eu veja a hipófise ou não? Ele já sabe como está a hipófise e ele quer que eu veja o restante do parênquima cerebral. Sempre é uma dúvida que fica com a gente também. Muitas vezes a gente acaba optando por fazer realmente esse protocolo para ver a célula túrcica. Mas vai que você já tem esse exame. Você quer realmente um exame de crânio para ver o parênquima, para ver se tem alguma coisa lá para cima que te ajude a identificar isso. Então, essa dúvida é comum e muitas vezes o pedido vem feito dessa maneira. Então, regra número 1, peça ressonância magnética de célula túrcica. Regra número 2, tem que injetar contraste. Vocês viram que a gente não viu nesse exemplo aqui, no T1 pré e no T2 pré, a lesão. E não vai ver. E muita atenção ao que vai sair escrito no laudo. Vai sair escrito no laudo adenopófise de tamanho normal, com tons regulares, com sinal homogêneo. Só que isso não quer dizer que não tem lesão. Então, muita atenção a isso. Quando a gente fala com captação homogênea pelo meio de contraste, aí a gente tem a certeza, o carimbo de que realmente não tem lesão expansiva ali naquela hipófise. Combinado? Então, peça o exame de célula túrcica, tem que injetar contraste para a gente achar o microadenoma. E olha, quando você receber o exame, abre o teu CD lá e vai correndo em cima da sequência dinâmica. Agora você já entendeu que ela existe, você já entendeu como é que ela é. Por que você fica passando a imagem lá? Aqui tem aparelhos que saem separados, tem aparelhos que saem todos esses 6 cortes e essas 5 janelas saem seguidas. Então, às vezes, aquilo ali fica passando no teu computador e você vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Não estou entendendo. É isso, é o estudo dinâmico, é mostrando corte a corte, a hipófise bem fininha, mostrando corte a corte, como está sendo a passagem do contraste ali. E é aquela sequência que vai te dar, na maioria das vezes, o diagnóstico do microadenoma. E aí, por último, você olha aqueles cortes mais grossos e vê, nossa, estou confirmando aqui onde eu tenho mais resolução espacial, eu estou vendo que existe efetivamente um microadenoma e eu posso confirmar aquele diagnóstico e fica todo mundo muito feliz. No micro é mais difícil a gente ver a insinuação para o seio cavernoso e tem uma classificação para isso. É mais difícil a gente ver ele ocupar a cisterna supracelular, ele comprimir o quiasma óptico. Isso normalmente são acontecimentos do macroadenoma, por isso que a gente não abordou aqui nesse vídeo. Mas é importante também você fazer essa análise macro para não perder lesão e não perder efeitos compressivos da lesão. Pelo amor de Deus, a gente quer que o paciente e que esse diagnóstico seja dado da melhor maneira possível, ok? E se você gostou desse vídeo, você já deixa sua curtida aqui nele, chama um colega para ver com você, mostra para um endocrinologista, mostra para alguém que trata hipófise, que ainda não conhece o canal, que não conhece a importância da gente interagir com os exames, vocês saberem interpretar, entender as sequências e interpretar da melhor forma possível para ajudar o paciente, que é o grande objetivo de todos nós. E eu espero vocês no próximo vídeo, aqui no YouTube e lá no Instagram, no @NeuroRadioEmPauta. Um abraço e até a próxima!